Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmara Martins. E estamos lendo a Bíblia. Esse é um propósito que eu coloquei no meu coração e aí eu estou compartilhando aqui com vocês. Espero que você goste. Vou pedir para você já deixar o seu like e feche seus olhos e deixe que a palavra do Senhor entre no seu coração. Juízes 16. Sansão é traído por Dalila. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram aos gazitas: Sansão entrou aqui. Então o cercaram e ficaram a noite toda à espera dele, à porta da cidade. Não se moveram a noite toda, dizendo: Quando raiar o dia, nós o mataremos. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite. Depois se levantou, pegou as portas da entrada da cidade, junto com os batentes, e arrancou-as com a tranca. Colocou tudo sobre os ombros e levou até o alto monte, que está de frente de Hebrom. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Então os chefes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Engana-o e descobre em que consiste sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o possamos amarrar e subjugar. E cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. E Dalila disse a Sansão: Revela-me, por favor, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado e subjugado. Sansão responde-lhe: Se me amarrassem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, com as quais ela o amarrou. Tendo homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa perto do fogo. Assim, eles não descobriram em que consistia a sua força. Então Dalila disse a Sansão: Zombaste de mim e mentisses para mim. Agora, revela-me com que poderia ser amarrado. E ele lhe respondeu: Se me amarrassem com força, com cordas novas que nunca tenham sido usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas, tendo novamente homens escondidos no quarto. Ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele as arrebentou dos braços, como se arrebenta um fio. E Dalila disse a Sansão: Até agora zombaste de mim e mentistes para mim. Agora revela-me com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça num pano e o prendeu com um pino de tear. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Então ele despertou do seu sono e arrancou o tear com o pino e os fios. Então ela lhe disse: Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Já zombaste de mim 3 vezes e ainda não me revelastes em que consiste a tua força. E visto que ela importunava todos os dias com suas palavras, cansou tanto que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele lhe revelou tudo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, porque sou narizeu de Deus dentre o ventre materno. Se me fosse rapado o cabelo da cabeça, a minha força se iria, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Vendo que ele revelaria tudo o que tinha no coração, Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: Subi mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. E os chefes dos filisteus subiram ao encontro dela, trazendo as moedas nas mãos. Então ela o fez dormir no seu colo e mandou chamar o homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois o deixou vulnerável e sua força desapareceu. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: Sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas eles não sabiam que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar no moinho do cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois de rapado. Sansão morre e derruba o templo de Dagon. Então os chefes dos filisteus
se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício aos seus deuses, Dagom, e para comemorar, pois diziam: Nosso Deus nos entregou nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E quando o povo viu, louvou o seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo nas mãos, que destrua nossa terra e multiplicava nossos mortos. Com o coração muito alegre, gritaram: Trazei-nos Sansão para nos divertir. E trouxeram Sansão do cárcere para diverti-los. Colocaram-no em pé entre as colunas, e Sansão disse ao jovem que lhe segurava a mão: Deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, para que me encoste nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e ali estavam todos os chefes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, lembra-te de mim e dai-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos, ó Deus. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou-as com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Juízes 17. Mica e os ídolos da sua casa. Havia um homem chamado Mica, na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram roubadas, pelas quais me fizeste ouvir maldições, estão comigo. Eu as peguei. Então ela disse: Que o Senhor te abençoe, meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Mas ela disse: Dedico solenemente minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Por isso eu te devolvo a prata. Quando ele restituiu as moedas à sua mãe, ele trouxe 200 moedas de prata e as deu ao ourives. Ele fez dela uma imagem esculpida e um ídolo de metal que ficaram na casa de Mica. Esse homem, Mica, tinha um santuário e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. O levita na casa de Mica. Um jovem levita de Belém de Judá, da família de Judá, passava por aquela região. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para encontrar lugar para morar. Quando passava pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica, e este lhe perguntou: De onde vens? Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica lhe disse: Fica comigo, e se o meu pai é sacerdote, e te darei 10 moedas de prata por ano, roupas e sustento. O levita entrou e aceitou ficar com aquele homem, e tornou-se como um de seus filhos. Mica consagrou o levita e o jovem lhe serviu como sacerdote e ficou em sua casa. Então Mica declarou: Agora sei que o Senhor me fará bem, pois tenho um levita como sacerdote. Juízes 18. A tribo de Dá busca uma herança e toma Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo de Dan procurava lugar para se estabelecer, pois ainda não havia recebido a sua herança entre as tribos de Israel. Os homens de Dan enviaram 5 homens valentes escolhidos entre o povo de Zorá e Estaol para espionar e reconhecer a terra, e eles disseram: Ide reconhecer a terra. Quando os homens chegaram à região montanhosa de Efraim, foram à casa de Mica e passaram a noite ali. Ao se aproximarem da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Foram a ele e lhe perguntaram: Quem te trouxe para cá? Quem estás fazendo aqui? Por que estás aqui? E ele lhes contou o que Mica havia feito por ele. Ele me contratou e eu lhe sirvo como sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se a nossa viagem será bem-sucedida. E o sacerdote lhes respondeu: Ide em paz, a vossa viagem é do Senhor. Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança,
como os sidônios, despreocupado e tranquilo. Era um povo próspero, pois nada faltava naquela terra. Não tinham relações com os sidônios nem com outro povo. Em seguida, voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, que lhes perguntaram: Que nos dizes? Eles responderam: Levantai-vos e vamos atacá-los, pois examinamos a terra e vimos que é muito boa, e vós ficareis aqui tranquilos. Não sejais preguiçosos para tomar posse dessa terra. Quando chegardes lá, achareis um povo despreocupado e a terra é muito espaçosa. Deus entregou nas vossas mãos um lugar onde não falta nada do que há na terra. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e Estaol com armas de guerra, e subiram e acamparam em Kiriate Jearim, em Judá. Por isso o lugar ficou conhecido como Maane Dan até hoje e está localizado a oeste de Kiriate Jearim. Dali foram à região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. O levita idólatra torna-se sacerdote dos homens de Dan. Então, os 5 homens que haviam ido espionar a terra de Laís perguntaram a seus irmãos: Por acaso sabeis que naquelas casas há um colete sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Pensai bem no que fareis. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, a casa de Mica, e o cumprimentaram. E os 600 homens da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, com suas armas de guerra. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e tomaram a imagem esculpida e colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados estavam à porta. Quando eles entraram na casa de Mica e tomaram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: Que estáis fazendo? E eles lhes responderam: Silêncio. Põe a mão sobre a boca, vem conosco, e se o nosso pai e sacerdote. O que é melhor para ti? Ser sacerdote só da casa de um homem ou de uma tribo e de uma clã em Israel? Então o sacerdote ficou muito contente e pegou o colete sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou aos homens. Assim viraram-se e partiram, colocado diante de si os filhos, o gado e os bens. Quando já estavam longe da casa de Mica, os homens das casas vizinhas a dele se ajuntaram e alcançaram os homens de Dan. E gritaram para os homens de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: Que houve? Por que vens com tanta gente? Então ele respondeu: Tomaste os meus deuses e o meu sacerdote, e partires. Agora o que me sobrou? E ainda perguntais que houve? Mas os homens de Dan lhe disseram: Que não se ouça a tua voz entre nós, para que homens violentos não se lancem sobre vós e percas a vida, juntamente com os da tua casa. Assim os homens de Dan seguiram o seu caminho. Quando Mica viu que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram os objetos que Mica havia feito e o sacerdote a Laís, onde habitava um povo despreocupado e tranquilo. Então mataram todos a fio da espada e incendiaram a cidade. E ninguém os livrou, pois estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. A cidade estava situada no vale junto a Bet-Reob. Depois dessas coisas, reconstruíram a cidade e habitaram nela, e dando-lhe o nome de Dan, segundo o nome de seu antepassado Dan, filho de Israel. Anteriormente, o nome da cidade era Laís. Os homens de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonathan, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até a ida do povo para o cativeiro. Deste modo, estabeleceram para si a imagem esculpida feita por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Glória a Deus, aleluia. Vamos fechar os olhos e terminar sempre a leitura da Bíblia com o Pai Nosso, que Ele cuide da sua família, da sua casa, da sua saúde, do seu trabalho e da nossa nação. Vinde a mim, todos aqueles que têm sede. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livra-nos de todo e qualquer mal, toda obra de macumbaria, de olho gordo, tudo que for ruim, tira de nós, Pai. Amém.